Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger, de Física. E nessa videoaula, a gente vai falar sobre cozinhando sob pressão. Antes de falarmos sobre a física, deixa eu contar uma historinha rápida que me envolve, tá certo? Eu sou pernambucano e como qualquer pernambucano, como vários, povos do Nordeste, a gente gosta de umas comidas um pouco mais pesadas. Por exemplo, eu adoro um guisadinho de carne. Adoro, sou apaixonado, tá? E esse guisado de carne, normalmente a gente compra uma carne que nós chamamos em Pernambuco de carne de segunda, tá? Que ela tem uma fibra mais rígida, é uma carne mais dura mesmo. E nós colocamos essa carne para cozinhar na panela de pressão. Após alguns minutos, tá? Monitorando, certo? A gente, quando tira essa carne, ela chega espatifa. Ela fica mole, nem parece que era uma carne de segunda, essa carne. Carne dura, ela fica mole pra caramba, fica bem, sabe? Por que isso ocorre? Porque quando a gente aqui coloca essa carne de segunda, que tem uma fibra mais rígida, que são as melhores carnes, por sinal, tá? Para cozinhar, ela, quando passa algum tempo sob esse cozimento, ela fica com a fibra dela menos firme, mais suave. Por que isso aí ocorre? O que é que deve estar ocorrendo para que essa fibra se suavize? Tudo isso tem a ver com a física. Tudo isso tem a ver com a mudança de estado físico que naquele ambiente está ocorrendo com uma substância super importante que é a água. Por isso que a quantidade de água em uma panela de pressão é super importante que seja monitorada o tempo todo. Porque é ela que faz esse cozimento melhorar. Deixa eu explicar tecnicamente isso daí. Primeiro vamos definir o que é calor latente. Está aqui. Quantidade de calor latente é a quantidade de calor trocada por um sistema. Quando a gente fala sistema, pode ser sólido, líquido ou gasoso, para mudar de estado físico sem mudar de temperatura. Prof, o que é dizer que ela está mudando de estado físico? É isso daqui. As mudanças de estado físico são fusão, vaporização, sublimação, solidificação e liquefação. Eu vou explicar uma por uma para tu. Primeiro vamos falar da fusão. O que é a fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A matéria pode se apresentar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A fusão é quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, tá certo? O gelo se transformando em água. Mudou do estado sólido, a substância é a mesma, tá? E passou para o estado líquido. Essa mudança ocorre sem mudança de temperatura. Ela muda de estado físico mantendo a mesma temperatura. É como se a substância fosse inteligente. Na hora que esse gelo está no seu ponto de fusão, pronto para mudar de estado físico, quando ele recebe calor, ele diz, bom, esse calor eu vou usar para passar para o estado líquido. Eu não vou usar para aumentar a minha temperatura, eu vou usar para passar para o estado líquido. A passagem do líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. A vaporização, ela pode ser dividida em 3 subtipos. Tá? Você pode ter a ebulição, a calefação e a evaporação. Vou falar rapidamente de cada um desses. Evaporação, imagine que tu tem uma camisa molhada em casa e tu queres que essa camisa seque. Tu pega essa camisa, espreme um pouquinho para tirar esse excesso de água, pendura essa camisa em um varal. Aquela água, ela vai evaporar. Ela vai evaporar de forma espontânea. É uma vaporização, mas essa vaporização ela é chamada de evaporação. É algo lento, porém espontâneo, não é algo forçado. Espontâneo, você deixa a coisa ocorrer ali, passa-se horas, minutos, para que aquela água evapore. A gente tem a ebulição, que é talvez o processo mais comum na sua casa. Você coloca uma água para ferver, para fazer aquele cafezinho maravilhoso, que eu sou viciadíssimo em café, adoro café. Ali você está
vaporizando a água por um processo que nós chamamos especificamente de ebulição, que é algo forçado, que dependendo da chama pode ser até demorado, tá? Mas o mais importante é entender que é algo forçado que demanda um certo tempo. E o outro processo é a calefação, que ocorre quando, por exemplo, pinga um pouquinho de água na chapa desse seu fogão, tá certo? E ali aquela água vaporiza rapidamente, você chega e escuta, pronto, aquilo ali é uma calefação, é uma mudança do estado líquido para o estado gasoso de forma brusca. Bom, fusão, vaporização. Os processos inversos a esses dois, a gente chama de solidificação. A solidificação é a volta do estado líquido para o estado sólido. Líquido para o sólido, a gente chama de solidificação, virar sólido aí, solidificar. Então, nesse processo de solidificação, a gente não fornece calor, a gente retira calor. A gente pega essa amostra de líquido e retira calor dessa amostra. Quando a gente retira calor dessa amostra, ela tende a virar sólido. Então, enquanto a fusão é um processo onde você joga calor nesse sistema, a solidificação é o inverso, você retira calor. Outro processo que é inverso é a liquefação. É pegar uma substância que está no estado gasoso e tornar essa substância líquida. Ó, liquefação, liquid vem de líquido. Então, liquefação é fazer líquido, tá certo? Então, você pega algo que está no estado gasoso e transforma em líquido. Faltou falar sobre dois processos que, na verdade, têm os mesmos nomes, que a gente chama de sublimação. Você pode usar o termo sublimação tanto para a mudança do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Talvez você encontre algumas literaturas que chamam de ressublimação, não tem problema algum. O que importa é que o termo sublimação vai estar presente, tá, na passagem ou do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Talvez agora você esteja mais pronto para entender o que é que ocorre em uma panela de pressão. Então vamos focar aqui, na vaporização. Quando a substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ela vai de um estado de liberdade média para um estado de muita liberdade. Então imagine que eu tivesse aqui, deixa eu pegar alguns gizinhos que eu tenho, tá? E esses giz aqui, tá certo? Eles fossem representar 4 moléculas do estado líquido. Essas moléculas, elas vão passar para o estado gasoso. Então, eu estou com 4 gizinhos aqui, deixa a câmera pegar bem aqui, ó, 4 gizinhos, ok? E eu vou passar, faz de conta que são 4 moléculas do estado líquido que irão passar para o estado gasoso. Para elas passarem para o estado gasoso, elas vão ficar mais separadas no estado gasoso, elas ficarão mais afastadinhas, menos próximas, menos juntinhas, tá? E mais afastadinhas. Eu vou pressionar essas 4 moléculas aqui. E vou pedir, faça isso em casa, peça para alguém tirar. Pegue 4 lápisinhos, peça para alguém tirar um desses lápis aqui. Agora pressione com força, peça para alguém tirar. Você vai ver que essa pessoa terá mais dificuldade de tirar esses lápis, no caso aqui giz, quanto mais você estiver pressionando. Se tu pressionar menos, essa outra pessoa tira rapidinho esse giz, esse lápis, certo? Enfim, essa molécula se separa facilmente. Se tu estiver pressionando muito e diz, tira aqui, fulano, ela vai dizer, pô, tá difícil de tirar. E tu pressiona, mas tenta agora, pô, piorou. Pois é. É isso que ocorre na panela de pressão. Quando você coloca dentro dessa panela esse alimento com a água que tem uma grande inércia térmica, demora muito para mudar de temperatura, vai receber calor. E ali tu aumentou a pressão sobre essas moléculas de água. Então, para elas passarem para o estado gasoso, tu vai ter que colocar muito calor ali. Porque elas estão sob pressão, elas querem se libertar, mas tem algo segurando elas. Então você tem que tocar muito calor, tem que aumentar muito essa temperatura delas. E aí o que vai ocorrer? Ó, a influência da pressão na temperatura de vaporização. Eu consigo fazer a água ferver, preste atenção, em Recife, a 100 graus Celsius. O grau de agitação dessas moléculas é o equivalente a 100 graus Celsius. Temperatura tem a ver com agitação molecular. Mas já quando eu vou a Brasília,
que a altitude aumenta e a pressão atmosférica diminui, porque tem menos ar pressionando os corpos que se encontram em Brasília, não é mais ao nível do mar, eu já consigo ferver a água a uma temperatura menor. Obviamente, se essa panela estiver aberta, tá? Panela aberta, eu fervo a água a 100 graus. Brasília, eu fervo a 96 graus. Quando eu vou a La Paz, eu consigo ferver a água a 87 graus, desde que essa panela esteja aberta. Por quê? Pressão menor é mais fácil dessas moléculas se separarem. Agora, pensa na panela de pressão. É justamente o contrário. Aquela pressão interna ali é bem maior que a pressão ao nível do mar. Consequentemente, para essas moléculas passarem para o estado gasoso, em vez de tu ter que ferver até 100 graus, tu vai ter que ferver até 120, 130, 140 graus. Então, aquele alimento vai ficar em contato com a água a uma temperatura muito alta. Essa água a uma temperatura muito alta vai quebrando as fibras desse alimento, suavizando a textura desse alimento. Por quê? Porque ela está a uma maior temperatura, tem mais energia para ela fornecer. Então, o segredo da panela de pressão está aí. Por isso que o tema dessa nossa aula foi cozinhando sob pressão, para que você entenda o porquê do uso dessas panelas no nosso cotidiano. Tá bom? Então, aproveita, tira uma foto do nosso quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!